Comera até se saciar, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus estava ali, sozinho. A barca, porém, lá longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Porém Jesus logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquela cidade reconheceram Jesus e logo espalharam a notícia por toda a região. E então levaram a eles todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra da sua veste. Os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos ajuda, irmãos e irmãs, a olhar para essa experiência de termos sempre os olhos fixos no Senhor. Temos tempestades na nossa vida? Temos. Problemas? Temos. Tribulações? Passamos também. Temos medo? Temos medo. Os discípulos, no meio da tempestade, com o barco para lá e para cá, com a chuva, com o vento, com a água, com a escuridão, sentiram muito medo, pavor. E quando olham para o Senhor, acende uma luz. Quando olham para o Senhor, recuperam a coragem e vão. Pedro é esse que representa o povo, a igreja, que passa pelas tribulações do mundo, e que quando vê o Senhor, faz de novo essa experiência de coragem, porque vê o Senhor, sabe onde está, sabe aquele que dá sustento, aquele que guia. E Pedro anda sobre a água. Pedro responde ao mandato de Jesus: vem. Pedro pediu e Jesus disse: venha, venha. E Pedro vai. Porém, quando Pedro tira os olhos do Senhor, ele começa a afundar. Quando saímos, irmãos e irmãs, da presença de Jesus, começamos também a afundar nas coisas deste mundo. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a termos sempre o coração e os olhos fixos nele, não perder em hipótese alguma a nossa presença, essa presença forte, essa presença poderosa de Jesus em nossas vidas, para que também não afundemos neste mundo, para que possamos enfrentar as dificuldades na presença do Senhor. E daí não importa o que acontece, não importa se estamos com medo, não importa se estamos também molhados, tremendo de frio, não importa se temos dificuldades, tribulações, não importa, porque o Senhor está sempre à nossa frente e Ele nos impulsiona a ir na sua presença, a ir até Ele. E ainda assim, irmãos e irmãs, mesmo quando nós estamos afundando,
quando nós saímos da presença do Senhor pelo nosso pecado. Porque de vez em quando a gente sai da presença do Senhor, ou o nosso pecado faz o que conosco? Nos rouba de estarmos nessa presença, e no pecado a gente só afunda, não tem outra coisa, a gente só vai afundar, viu? Você que está em casa, só afunda, o pecado te joga no buraco, e o Senhor está ali. É interessante perceber que Pedro pede ajuda, mas não está escrito no Evangelho que Pedro ergueu a mão. É o próprio Senhor mesmo que segura Pedro. Jesus estende a mão, pega Pedro e segura Pedro. Nós também, irmãos e irmãs, possamos, longe do Senhor, porque já conhecemos o amor, também clamar por Jesus. Não lutar para não sair da sua presença, para não afundar. E quando estivermos afundando, seja por nosso pecado, por nossas dificuldades, limites, que a gente possa clamar o Senhor e deixar Ele nos segurar, nos salvar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diante do altar nessa noite, ao Senhor apresentamos nossas vidas, nossas dificuldades, problemas, tribulações, para que o Senhor da vida, o Senhor da nossa salvação, possa nos renovar nessa Eucaristia, possa nos restaurar no seu amor e na sua misericórdia.